No vídeo passado eu falei sobre pessoas que nunca tiveram um encontro verdadeiro com Jesus, por mais que vivessem entre cristãos e se considerassem cristãos. Essas pessoas nunca tiveram um contato real com ele, e por isso não eram capazes de ouvi-lo, e por isso não eram capazes de experimentar a transformação do Espírito Santo. Mas existem muitos cristãos que, apesar de ter passado uma genuína experiência de conversão e de terem vivido coisas maravilhosas em Deus no princípio, hoje já não estão assim e não tem mais a mesma alegria que tinham no início. Isso é um fenômeno muito comum e que acontece com praticamente todos os crentes e de todas as faixas etárias, e isso vai acontecer mais de uma vez na sua vida. Quando você é adolescente, você ganha Jesus, você experimenta muita alegria e depois isso se esvai. Aí você reencontra Jesus, você reencontra o caminho da verdade e depois desfalece outra vez. Por que a gente oscila tanto? E por que isso acontece? Na Bíblia isso é chamado de perder o primeiro amor. E é uma expressão que aparece em Apocalipse no capítulo 2, na carta de João à igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso era uma igreja muito boa, muito especial, que era cuidada por pessoas muito especiais, que tinha sido iniciada por pessoas muito especiais. No entanto, ela havia perdido o seu primeiro amor, ela havia perdido aquele sentimento de fazer as coisas com alegria e com prazer que aparece no início da nossa história com Deus. O que será que fez os efésios perderem o primeiro amor? E mais, o que é que faz a gente perder o primeiro amor? Por que de repente toda aquela alegria que nós tínhamos de falar de Jesus e de viver com Ele parece que se esvai? Existe uma etapa muito importante no início de todo relacionamento, que é a contemplação. Chame isso de namoro, chame isso de o nome que você quiser, corte, ou até mesmo noivado, né? O noivado é uma expressão bíblica, o namoro e a corte não, mas a gente não vai entrar nessa questão. A questão é que existe um período de contemplação, existe um período em que você gasta tempo estando com a pessoa para conhecê-la, e não tem muitas expectativas a esse respeito, a não ser de que vocês realmente fiquem juntos. Isso é muito especial, isso é fundamental para qualquer relacionamento dar certo. É o período de contemplação. Amizades também passam por esse momento de contemplação. Quando você conhece alguém e essa pessoa é muito legal e você convive com ela sem grandes expectativas, você só está com essa pessoa e você não tem interesses, você não tem obrigações, você convive, se alegra, às vezes sofre, mas é alguém com quem você pode contar, é alguém que vive uma vida, você tem bons momentos com essa pessoa. A minha pergunta é, por que com Jesus a nossa vida cristã precisa ser diferente? A verdade é que é muito comum que os cristãos comecem suas vidas cristãs, comecem suas caminhadas no caminho vivendo dessa forma. Eles estão tão maravilhados pela graça de Deus que eles não fazem projetos para Deus, eles não fazem serviços para Deus, não, eles estão na presença dele e se alegram porque foram salvos, porque receberam Jesus e não mereciam e às vezes nem sequer sabiam que precisavam dele, e agora ei-lo aqui diante de mim falando que me ama e me ensinando coisas a respeito dele e a respeito da graça. Isso é um dos melhores momentos da vida, quando você se depara com um Deus que te ama, com um Jesus que te ama incondicionalmente, e a obra de salvação age na sua vida e você é grato por aquilo. No entanto, depois a gente parece que se torna especialistas da fé, especialistas do relacionamento com Deus, especialistas de igreja, em que a gente não precisa mais desfrutar da graça, da presença, da companhia de Jesus. A gente segue, né? E é culto todo final de semana, e no culto nós temos obrigações, e no nosso cuidado com as pessoas nós temos coisas para fazer, agendas, eventos, projetos, e a alegria da salvação, a graça de simplesmente estar diante de Jesus foi parar aonde? Me diga, aonde foi parar? Nós perdemos a paixão por Jesus, nós perdemos a alegria de simplesmente contemplá-lo e desfrutar da rica e doce presença do nosso Senhor, do nosso amado, daquele que nos ama desde antes da fundação do mundo. E sabe o que é pior? A gente não percebe que isso está acontecendo, porque todas as outras coisas estão andando, a gente continua trabalhando, a gente continua fazendo a obra de Deus, a gente continua cuidando das pessoas, a gente continua pregando o Evangelho, mas tudo isso
fora de nós, e tudo isso sem a graça, sem o desfrute da presença. E aí, de repente, tudo fica seco, sem sabor, sem alegria. Isso me lembra da história das duas irmãs de Betânia, né? Marta e Maria. Marta e Maria estavam igualmente extasiadas pelo fato de Jesus estar na casa delas. E cada uma delas demonstrava essa alegria de uma maneira diferente. Maria sentava aos pés de Jesus e ficava ouvindo ele falar, sabe, emocionada. E Marta correu para a cozinha para fazer o seu trabalho, porque eu fico imaginando como Marta se sentia. É Jesus que tá na minha casa, eu tenho que fazer a melhor comida que eu posso, eu tenho que servir da melhor maneira. Era a alegria das duas, eram suas maneiras de demonstrar apreço pela figura de Jesus. No entanto, Jesus, ele elogia Maria, enquanto fala para Marta, Marta, talvez uma coisa só seja necessária. Sabe, nesse afã de fazermos muito por Jesus, é bem possível que nós estejamos perdendo o tempo precioso de estar simplesmente na presença dele, nos alegrando em estar com ele. Agora vem a questão, né? Bom, todo mundo fala que a gente perdeu o primeiro amor, mas como a gente resolve isso? Não sei, mas na minha experiência uma coisa tem me ajudado muito. É ficar mais tempo na presença dele, fazendo as coisas bobas e singelas que eu fazia quando havia acabado de recebê-lo. Passar mais tempo orando. E isso pode parecer chavão, mas existe uma diferença muito grande entre você saber e você fazer o que o Senhor fala. Por que me chamais Senhor se não fazeis o que vos mando? Não é? O Senhor fala isso em Lucas. Nós sabemos que precisamos orar mais, mas nós temos de fato orado mais? Nós temos acordado de manhã, fechado os nossos olhos e orado a Ele, agradecido a Ele pela manhã? Ou, por exemplo, lavando louça. Você ora lavando louça? Às vezes nos caminhos, né? No ônibus, quando você faz longos trajetos de ônibus. O que você faz nesse longo trajeto? Você liga seu celular e começa a tocar música, ou fica falando no WhatsApp e, sabe, tantas distrações. Aí você diz, eu perdi o primeiro amor, mas você também não se aproxima dele para restaurar o seu primeiro amor. Isso acontece muito em relacionamentos também, em namoros, em casamentos, em noivados, isso acontece muito. O casal se afasta um do outro, sabe por quê? Porque antes, quando eu estava apaixonado, havia acabado de se conhecer, eles gastavam tempo olhando nos olhos um do outro. E por causa disso eles contemplavam a face. E isso é que gera intimidade, gera proximidade, gera paixão. Mas aí, com as obrigações da vida, né, tem que comprar uma casa, tem que lutar por não sei o quê, vai ter o primeiro filho, o segundo filho, lá, o casal se perde um do outro porque para de contemplar, de admirar. A contemplação gera a admiração. E a admiração gera paixão. Às vezes acontece o contrário. A admiração surge primeiro e depois a contemplação, e com a contemplação a paixão. Mas essas três coisas andam juntas. Admiração, contemplação e paixão. Contemplação, admiração e paixão. Quem disse que nós não precisamos ser apaixonados por Jesus? Quem disse que nós não precisamos ser loucos de emoção por Ele? Ter uma vida seca, ter uma vida... Não, Jesus é razão. Nós precisamos ter uma fé que pensa e ter uma razão que sente. Deus gerou em nós um coração que ama. Por quê? Porque Ele queria sentir em nós esse amor por Ele, esse amor pelo Filho. Nós precisamos, de novo, fazer aquelas coisas simples que nos deixavam tão tocados que nós fazíamos no início. Vigílias, sentar sozinho com o seu instrumento e cantar só você e o Senhor, ou você e alguns amigos, passar tempo em oração, passar tempo em silêncio, cada um contemplando a face do Senhor. Eu não sei, depende muito do seu grupo, depende muito de você, mas contemple Jesus, passe mais tempo contemplando Jesus. Essa é a saída para restaurar o primeiro amor em você, restaurar a paixão. Não existe fórmula mágica, não é um grande pecado que você cometeu. No entanto, é a simplicidade que nós perdemos. É o fazer mais e sentir menos. É o programar mais e ter menos tempo na presença dele. Isso não vai tornar você um ermitão, um cara que não participa das programações da igreja. Não, não é isso. Não se dê a excessos. Mas se você tiver que escolher entre fazer e por causa disso perder a presença dele,
ou ter a presença dele e deixar de fazer, então prefira a presença dele. Jesus manifesta isso. Eu prefiro que você fique aos meus pés do que você faça muitas coisas para mim. Pão eu multiplico, peixe eu consigo mais, doenças eu curo, mas a sua presença é importante para mim, porque isso eu não obtenho por milagre. Eu obtenho porque você deseja estar na minha presença. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar aqui no gostei, aqui embaixo, nos ajuda muito. Se você puder, deixe um comentário aqui, comente o conteúdo desse vídeo, me faça sugestões para os próximos. Eu também sempre leio e respondo os comentários e sou muitíssimo grato a vocês pelo tempo que dedicaram comentando aqui. E na sexta também eu solto a minha participação no Amigo Secreto, no Amigo Oculto de YouTubers, então tem aí novidades para vocês na sexta-feira. Os quadros que estão aqui atrás são da Reino Inversos, do Vinícius. Eu sou apaixonado por esses quadros há muito tempo, que eu queria já ter os quadros aqui no estúdio e não achava uma maneira de usá-los. Aí esse tamanho aqui é ideal porque fica no fundo da estante, então eu realmente sou apaixonado por esses quadros, eu gosto muito. Parabéns, Vinícius. Se vocês quiserem mais informações sobre a Reino Inversos, vai ficar aqui embaixo o endereço deles na descrição. Eles mandam para todo o Brasil. É um quadro muito bacana, a arte é linda, claro, mas também o acabamento é muito bem feito, a moldura é muito bem feita, então tá aí para vocês os quadros da Reino Inversos. Visitem lá a página deles e falem que foi o Davi que indicou pra gente ficar bem na fita lá com o Vinícius, ok? Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!